E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, hoje dia 14/10. Bora fazer mais um vídeo aí monstro. Vamos compartilhar aí bastante análise referente a essa segunda-feira, o que rolou aí no pregão de hoje, como foi a movimentação tanto de índice quanto de dólar, o que a gente teve aí de legal pro pregão de hoje, o que foi mais difícil no pregão de hoje. Vamos visualizar aí as possibilidades do cenário, aquilo que a gente estava estudando para nossa abertura do dia. Então bora, né? Não esquece de deixar seu dedão aqui, ó, no like. E agora, eu falei ainda na semana passada, temos uma novidade. A minha mentoria está disponível no link abaixo aqui, ó, na descrição do vídeo. Você consegue aí ter acesso à nossa mentoria, ter acesso às nossas aulas e fazer parte ainda esse ano do nosso grupo aqui do Discord. Esse ano não vou mais dar mentoria gravada, vai ficar pro ano que vem. Então, você que adquirir e desejar aí entrar para nossa turma, você vai adquirir essa mentoria e vai poder fazer parte da mentoria ao vivo no próximo ano. Então, é a oportunidade de você se juntar a nós aqui ainda esse ano. Bom, vamos começar então com a nossa visualização pelo gráfico diário, né? A gente estava com essa seguinte configuração aqui, ó, na nossa abertura. A gente não tinha o candle de hoje e já era possível da gente ver alguns cenários aqui para esse pregão, né? A gente estava visualizando a tendência ainda de baixa, as médias aqui apontando para baixo, mas uma região realmente defendendo bastante esse índice, que é a casa dos 130 mil pontos, ó. Essa casa do bola é uma região difícil, é o bola a bola, né? Já falei isso nos vídeos da semana passada, quando a gente estava testando essa região. Então, essa região era uma região de suporte prévio que a gente tinha para o nosso pregão. A gente estava tentando pintar aqui, ó, cenário de continuidade, mas defendendo com unhas e dentes esse cenário aqui. Quando a gente estava visualizando também aqui time frames maiores, por exemplo, pelo semanal, a gente estava visualizando a possibilidade já de ser uma região barata do preço. A gente tem essa forte puxada de alta, voltamos aqui para casa dos 50% a 61% de retorno, e aqui já é uma área de interesse comprador. Então, por isso, fica um pouco mais difícil e um pouco mais curto de trabalhar em movimentações vendedoras nessa região. É um cuidado que a gente veio aqui para o pregão de hoje. Tanto que no pregão de hoje eu trabalhei em 3 trades comprados justamente por essa região aí já ser uma região mais favorável a compradores do que vendedores. Vamos dar uma olhada aqui no cenário que a gente tinha pelos 60 minutos. Pelo cenário dos 60 minutos, antes dessa abertura aqui, a gente tinha essa configuração aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, para a gente conseguir visualizar aquilo que a gente tinha na pré-abertura. Bom, a gente já tinha visto na sexta-feira essa forte movimentação de queda, rompendo esse fundo anterior e sem conseguir dar sequência no movimento. Essa barra que faz o rompimento desse fundo, ela não é ativada, ela não é violada a sua mínima e o preço já volta e consegue engolir toda ela. Então, é um cenário que barras sólidas vendedoras não estão conseguindo promover a continuidade do movimento, não estão conseguindo dar sequência nesse movimento aqui para baixo. É um cenário parecido com essa barra número 1 aqui, ó, lá do dia 4 de outubro. Essa barra número 1 do dia 4 de outubro, ela faz o rompimento dessa mínima, ela não é ativada e ela é eliminada no lado contrário. E o movimento consegue vir buscar a região de liquidez aqui em cima dela. Então, qual seria a nossa região de liquidez hoje para o índice? É essa região aqui, ó, da máxima desse movimento, justamente porque quem faz venda de rompimento de pivô está com o stop aqui em cima. Então, seria a área dos compradores virem buscar nessa movimentação de hoje. Só que olha a dificuldade de conseguir entregar essa movimentação. Já veio buscar, né, essa região aqui de resistência que a gente tinha como alvo principal, 131 mil pontos. Mas ele realmente deu bastante trabalho. Vamos visualizar aqui agora para o micro as possibilidades de operações que a gente veio tendo, né, no começo do pregão, no decorrer do pregão. Bom, a gente também estava visualizando esse cenário aqui, ó, já de promovendo fundos ascendentes e tentando levar esse preço para cima. Seria uma tentativa aqui de passar para cima dessa região, ativar uma movimentação altista e vir buscar patamares mais caros, vir buscar esse patamar aqui, ó. Só que a nossa abertura, ela realmente não deu sequência nessa movimentação para cima. Ela simplesmente abre em gap de baixa e deixa uma bela de uma barra.
Pelo cenário dos 5 minutos, foi o mais interessante aqui para a gente fazer o trade de abertura, né? O trade de Fab Fora. A gente tem os 4 fabulosos alinhados, uma barra de ignição na melhor localização possível de saída, venda logo abaixo aqui desse gatilho vendedor, e nesse caso até daria para usar um stop de Pablito, o stop na própria barra que faz o rompimento, identificando esse cenário aqui, ó, de impulsão dos vendedores, retorno dos compradores dentro desses pavis e continuidade do movimento vendedor para baixo. Então você faz a venda de rompimento desse fundo com stop nesse micro topo aqui, identificando esse micro movimento. E esse daqui é o conceito do stop de Pablito para dar sequência na movimentação. E aí, quais são as nossas regiões de alvo? Bom, a gente já tinha visto, olha o tamanho desse suportão que a gente tem aqui atrás. Olha o tanto de queda que esse suporte aqui, essa região de preços, defendeu. O preço do índice simplesmente na sexta-feira despencou e esse ponto aqui, ó, foi o patamar onde ele realmente segurou todo esse cenário aqui de queda. Então é um suportão forte essa movimentação aqui, essa região aqui. Então aqui era a última região de suporte que a gente teria do preço. Caso o índice rompesse essa mínima aqui, aí sim a gente realmente traria alvos mais abaixo nessa movimentação aqui. Então era a primeira região a princípio para a gente vir buscar como região de suporte. Daria também para a gente projetar a própria barra para baixo e pegar aqui, ó, um push e meio nessa região, seriam alvos dessa operação da abertura. E realmente foi uma bela de uma operação de abertura para vir buscar essas regiões aqui. Preço chega nessa região bem esticado, estado aqui bem amplo, sem testar praticamente nenhuma média, ele simplesmente dá uma esticada, chega na região de suporte, da mesma maneira que ele bateu aqui e voltou, o que ele faz? Ele bate aqui e volta, promove uma volta em V. Promovendo essa volta em V, onde seria ponto de compra aqui, ó? Nessa barra número 6, é uma NRB aqui, um dojizinho, né, de fundo, afastado dessas médias, seria a primeira possibilidade para buscar por um trade de retorno. Ou então, buscar justamente a falha pelo 2 minutos, um time frame menor, nessa barra número 21. Essa barra número 21 ignora o conceito de continuidade e já deixa uma barra sólida, bonita aqui para o lado contrário. Então, nessa barra número 21, seria justamente a compra de retorno em V. Está ativando esse micro movimento aqui, ó, impulsão, correção, continuidade desse movimento. E aí, quais são os alvos dessa movimentação? Topo anterior, eu também posso... Antes dele explodir, né, eu posso pegar essa micro movimentação aqui e projetar lá para cima para buscar por esses alvos. Fundo, topo, primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo em linha reta, 200% bateu em linha reta. Depois que ele bate todos os alvos, aí sim a gente passa para pegar o quê? Topo do dia, seria um cenário possível de alvo. Fechamento de gap, também seria a possibilidade aqui, ó, desse alvo. E o topo mais macro aqui, que era a última zona de liquidez. Ele conseguindo romper essa região aqui, ó, para cima, aí sim ele tenderia a ir embora. Mas a gente estava trabalhando dentro de um cenário prévio de lateralidade do índice. Olha só, a região de resistência aqui estava segurando tudo, né? Era uma região onde o vendedor estava atacando aqui com bastante potência. Então, a gente trabalhando dentro desse cenário mais macro aqui, pelos 5 minutos, a gente consegue identificar, né? Cenário de lateralidade, preço testando região de suporte repelindo, testando região de resistência aqui em cima e também recusando essa região. A gente testa essas regiões aqui de cima. Aqui, antes da gente disparar com esse movimento, praticamente quem pegou aqui embaixo pegou, quem não pegou aqui embaixo acabou ficando chupando o dedo, né? Porque ele praticamente não deixou nenhum gatilho considerável, saudável, de qualidade. O primeiro gatilho que ele vem deixar depois desse porradão no fundo é essa barra 29. Nessa barra 29 foi legal de fazer a entrada, por quê? Porque a gente ainda não tinha testado a máxima do dia, não tinha testado o fechamento de gap e não tinha testado o máximo anterior. Como nós tínhamos falhado a renovação do fundo do dia anterior, a gente podia ainda voltar para buscar a região de máxima do dia anterior. E era esse o conceito da operação que eu tentava buscar fazer aqui nesse movimento. Eu comprei essa barra número 29, depois eu comprei aqui nessa barra número 35 para fazer esse cenário aqui de rompimento. Fiz para a região de parcial do fechamento do gap nessa máxima anterior. E acabei saindo na proteção quando ele voltou com bastante agressividade nessa barra número 39. Ele já tenta fazer o cenário de continuidade aqui,
mas é negado imediatamente, faz o cenário de double dip. Aqui eu tomei um stop, que eu comprei exatamente essa barra número 45 para 46. Esse acionamento aqui já era uma double dip, ó. Eu faço o primeiro cenário de gatilho nessa 46, nessa 40-41 e stopo todo mundo que tentou comprar aqui. Então aqui eu já estava numa double dip. E era mais possível, porque ele já tinha usado a 200 como suporte dele dar continuidade. Só que o que ele faz? Ele vem buscar a região de liquidez mais abaixo ainda. Veio buscar a região de 61% desse movimento aqui, ó, do dia. Ele testa exatamente no tick esse movimento e aí sim ele sai com uma barra com evento de potência maior. Barra 51, cenário de reentrada aqui nesse índice. Cenário de mais uma compra, e sim, foi a minha terceira tentativa de compra aqui, e aí ele realmente conseguiu caminhar, conseguiu andar aqui dentro desse cenário. Ele ainda pivota e possibilita uma adição de posição aqui, ele deixa um cenário de uma barra bem sólida, ele estava alinhado também pelos 5 minutos, deixou essa barrona bem sólida, então essa barra 55 é a barra de continuidade da movimentação. Renovação da máxima, como é uma região de resistência, ó, eu ainda não consegui romper essa região, ela é dominada pelos vendedores. Então, a máxima é região de parcial obrigatória aqui. Ou então, ao atingir essa máxima, ele rejeita, é um trade que você pode evitar ser um trade perdedor. Porque você está comprando aqui para a gente tentar romper esses vendedores. Porque até o momento é uma área dominada pelos vendedores. A gente não conseguiu ganhar ainda essa região. Tanto que quem trabalhou em ponta vendida aqui conseguiu ainda pegar operações de retorno. Era uma região de resistência, dava para trabalhar nas falhas dos compradores. Então, também possibilitou trade na ponta vendida nessas regiões aqui. Mas, como eu estava comprado tentando fazer o rompimento desse movimento aqui, eu acabei só ficando com parciais aqui nas novas máximas e fui tirado da operação defendendo aqui pelo stop gain. E aí eu parei de insistir nesse índice, ele ainda voltou aqui embaixo buscar liquidez nessa região. Aqui realmente foi uma sacanagem, porque quem opera pelos 5 minutos, ele deixa essa barra bem bonita, nessa barra 21, ele vem justamente buscar o quê? A mínima dela. Só viola, esse aqui um stop de cutucada acaba salvando, mas quem deixa stop fixo acabou tomando aqui o stop e depois vê o preço porrar de novo aqui para cima. E olha a dificuldade que ele tem de conseguir efetuar esse rompimento. Mas já era um cenário muito possível de acontecer. A gente já tinha falhado nessa mínima aqui, a gente já estava promovendo fundos ascendentes na região de 61% e essa região de resistência estava sendo amassada. É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate, até que conseguiu realmente aqui furar. E aí a região de alvo que a gente poderia trabalhar era justamente a máxima do dia anterior. A gente já trouxe aqui alguns estudos nos vídeos de fechamento sobre estudos de violação de máxima e de mínima do dia anterior. Para índice, a gente tem uma taxa de 90% de violação ou da máxima ou da mínima do dia anterior. Então, como a violação dessa mínima falhou, ele não violou a mínima, ao montar essa estrutura altista e romper aqui para cima, a gente tinha a possibilidade de vir buscar essa máxima anterior. Além da máxima do dia anterior que a gente poderia trabalhar aqui, ó, como região de alvo, a região do bola aqui do 131 mil pontos, a gente também poderia projetar movimento para cima. Então, projetar, eu vou pegar um movimento aqui um pouquinho maior, justamente identificar esse cenário aqui, ó. Essa impulsão, correção, ativação desse movimento para cima. Eu tenho espelhamento desse movimento ou projeção desse movimento aqui para cima. Então, seriam possibilidades aqui de alvos acima desse movimento. Posso espelhar primeiro, segundo alvo está quase sendo atingido, ou projeção desse movimento aqui para cima, que ele está segurando justamente nesse primeiro alvo. Então, é pegar o quê? Essa movimentação aqui onde forma esse topo. A gente tem o fundo mais baixo. Rompimento desse movimento ativa a alvo aqui 131.200, alvo cravado, próxima região de alvo 131.630. A dificuldade desse pregão de hoje foi realmente esse miolo aqui, ó, que ele trollou pra caramba. E ele inclusive subiu numa formação aqui de um canal. Para quem gosta de trabalhar com canal, deixa eu dar uma limpada aqui no cenário. A gente também estava visualizando essa possibilidade aqui de trabalhar com um canal para o índice futuro. Quando a gente liga aqui, ó, essas topos aqui, ó, deixa eu ligar com esse topo aqui, com esses fundos aqui, olha lá. Então, é praticamente um cenário de um canal de alta aqui para o pregão de hoje. É justamente o cenário onde ele respeita menos o fator médias e acaba aqui respeitando as linhas de tendência.
E agora a gente está armando aqui um cenário de um BOP, correção lateral, realmente demonstrando que o vendedor está sem força. Vamos olhar no 15 minutos como está a movimentação. Ó. Possivelmente ele aguarde a 20 do 15 chegar no preço para conseguir aqui efetuar, caso ele queira aí efetuar o rompimento positivo. Ainda continuamos com o alvo acima. A gente tinha 200 do 15 como possível alvo e agora a gente abre a possibilidade de voltar para 200 dos 60 minutos, que é justamente a 20 do diário. A gente está se segurando aqui, ó, por enquanto, na média móvel de 8. Mas o próximo patamar para fazer aqui o rompimento seria a média de 20 do diário, que equivale a 200 dos 60 minutos. Então, é justamente esse cenário aqui que a gente tende a vir buscar caso a gente se acelere, né? Nesse momento aqui, ele já vai deixando um cenário um pouco pior para conseguir seguir, né? Ele simplesmente está esticado. O que seria interessante? Ele armar aqui um pivô de alta. Aí sim, quem sabe trocar polaridade, dar sequência nessa movimentação, voltar aqui para o cenário de médias e aí dar sequência no movimento. Vamos ver se durante essa semana ele queira aí iniciar esse processo de recuperação. A gente até poderia buscar alvos desse movimento espelhado para cima, que é justamente a falha desse movimento, né? Como se fosse um fundo duplo. Rompendo essa movimentação aqui para cima, a gente abre alvos aqui para os 130.900, 131.900, 132.515. Vai casar junto aqui, ó, com a aproximação da 200 dos 60 minutos. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Bom, o Dolinha também rendeu boas operações. A gente começa o nosso dia no dólar olhando pelo gráfico do diário. Bom, diário, o dólar ele praticamente está no range macro, né? Brigando entre zonas de suporte, zonas de resistência, um range largo, onde ele está batendo aqui ó, no topo 5,70, volta aqui para o fundo na região dos 5,40, 5,45 mais ou menos aqui desse contrato. O dólar ele saiu dessa região de fundo, falhando aqui o rompimento dessa mínima, tendendo a jogar o quê? Já que ele falha em renovação de mínima, ele tende a renovar máxima. Qual que é a máxima anterior? Essa região aqui. Só que a gente chega nessa região esticado. 1, 2, 3, 4, 5 candles consecutivos aqui, 5 barras consecutivas para romper essa máxima anterior aqui. Dificilmente vai romper essa máxima aqui e confirmar o rompimento. Então, nessas regiões, o dólar realmente estava mais caro. Existia uma grande propensão para ele voltar e fazer um processo corretivo. O processo corretivo, o que a gente marcou? Essa máxima com essa mínima, toda essa movimentação de alta, iniciando o processo corretivo aqui até as retrações. 38, 50, 61 aqui são possibilidades. Além de voltar para as médias aqui, ó, média de 8 e média de 20. Quando a gente vem para os 60 minutos, o que a gente já identifica? Uma possível barra de exaustão. Lembra que a gente acabou de olhar no índice, que aquela barra dos 60 minutos ela não foi ativada e ela acabou voltando o movimento? É uma movimentação muito parecida com o do dólar, só que na ponta compradora. O dólar deixou aqui na sexta-feira esse sprint comprador, é uma característica já mais de exaustão do que continuação do movimento. A ignição do dólar veio justamente aqui embaixo, né? Essa daqui foi a ignição dos compradores. Essa foi a continuação dos compradores e essa aqui está sendo a exaustão desses compradores. Então, a possibilidade que a gente tinha para o pregão de hoje do dólar era justamente a movimentação promover um topo mais baixo para rejeitar aqui esse movimento. E realmente foi o que ele acabou fazendo. Ele não conseguiu renovar a sua máxima, o que pode trazer ele para renovações de mínimas. A mínima anterior ele já buscou. A próxima mínima que a gente tem é a mínima aqui da sexta-feira. A gente quase chegou lá, né? A gente parou aqui no nível de retração, paramos no nível de alvo que a gente já vai visualizar. Quando a gente olha pelos 60 minutos, essa barra aqui, ó, ela teve bastante comprador, né? Para ser formada aqui, ela teve bastante intenção de compradores e a gente tem um retorno cadenciado. Só que é uma movimentação para dar continuidade? Não é uma movimentação para dar continuidade. Tanto que o trade que eu peguei no dólar hoje, eu comprei esse dólar aqui na abertura, mas eu já fui precavido em possibilitar a falha da continuidade do movimento, em possibilitar aqui um topo menor, um topo mais baixo do que o anterior, justamente pela característica exaustiva que essa barra aqui estava tendo. Então, na abertura já do dólar, a gente já tem um cenário de um VBS ativado. É um gift também, porque a gente está dentro dessa barra número 2 aqui da sexta-feira. É um cenário propício para pelo menos pagar aqui o tamanho desse risco. Inicialmente seria, operando pelos 60 minutos, o risco dessa barra aqui com stop no fundo a 10. Então, daria para projetar essa barra aqui para cima. Chegou a pagar aqui, ó,
praticamente 3 vezes essa barra, ou então retrações dessa movimentação e acompanhar em qual nível de retração ele começa a sofrer interferências. Quando a gente vem para time frames menores, a gente observa aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte antes, eu vou colocar pelos 15 minutos para a gente conseguir visualizar essas retrações desse movimentação aqui de baixa, né? A movimentação aqui de baixa, então acompanhar pelas retrações 38, 50, 61, 76 desse movimento aqui, pensando numa falha de máxima. Quando a gente olha os 5 minutos, a gente está bem comprimido, porque a gente tem a média de 20 lá pelo 60 alinhada, e essa 200 do 5 é a 20 do 60. Então, Fab Four no 5 estava linda, tipo a do índice. Então, o dólar deixa aqui um candle positivo de saída dessa movimentação e é um cenário muito parecido com o do índice. Impulsão, pavio, correção, rompimento do pavio, continuidade do movimento. Esse trade aqui, eu peguei o gatilho de entrada dele pelo 3 minutos, mas pelo 5 foi exatamente essa entrada no rompimento do pavio da 1 com o stop de Pablito nessa barra número 2. Quando a gente diminui, eu gosto muito do 2 minutos, mas ele deixa um cenário um pouco desconfortável pelo 2 minutos, porque a gente está comprando o rompimento da 200. E aí quando eu vou para o 3 minutos, eu consigo identificar que a 200 já foi rompida. Então é um cenário que eu gosto de fazer essa variação de time frames, principalmente na abertura aqui, para identificar força, identificar momentum, porque a abertura é um cenário onde a gente tende a correr um pouco mais, a gente tem mais volatilidade, a gente tem uma liquidez menor, porque tem menos pessoas operando na abertura, então o preço ele acaba abrindo mais volatilidade. É o momento para você conseguir pegar essas forças, onde a gente tem essa aparição de força, e conseguir pegar um movimento explosivo. Então, pelo 2 minutos, você poderia fazer aqui uma entrada na RBI, foi exatamente o mesmo gatilho, foi o mesmo ponto aqui que eu acabei comprando, então, nessa barra número 5, para dar aqui sequência nesse movimento e acabar indo embora. E o stop é justamente o motivo da minha entrada, que foi essa RBI. Pelo 3 minutos, ficou o mesmo gatilho de entrada, e pelos 5 minutos também. Rompimento do pavio, stop aqui na barra número 2, stop de Pablito. E aí, o que a gente veio buscar? A gente veio buscar retrações, aqui 61 e 76 como alvo principal da nossa operação. Um stop aqui que ficou de 6,5 pontos e alvos dessa operação, retração de 61, 8,5 pontos, retração de 76, 16 pontos, com um stop aqui de 6,5 pontos. Então foi esse o trade aqui do dia do Dolinha, e aí vim na condução pela média móvel de 8, já que o movimento ele realmente foi bastante explosivo. A partir do momento em que ele falhar na média móvel de 8, ele pode acabar virando essa tendência, já pela possibilidade de uma região vendedora, de uma região de resistência. Então, a saída do dólar foi aqui, ó, na barra número 21, quando ela fecha abaixo da média móvel de 8, é a primeira barra a fechar abaixo da média móvel de 8, stop gain acionado nessa movimentação. O que eu gostaria que esse dólar tivesse feito? Testado a 20, deixado um cenário de topo mais baixo para fazer a venda. Só que ele realmente entrou bastante pressão vendedora, é tão nítido isso, né, que em 2 barras ele engole toda essa movimentação aqui, ó, para trás, que não teve comprador. Olha o comprador na média móvel de 20, simplesmente não existiu ninguém. E aí ele consegue efetuar o rompimento dessa movimentação, vira todo o cenário, e aí ele só deixa alguns gatilhos mais rasos de entrada, né? Raso que eu digo, ele não volta nem na média móvel de 20, e os gatilhos são pela troca de cor, uma GBI. Ó, todos os gatilhos praticamente de GBI, que é a super tendência, né, a movimentação. São gatilhos de entrada? São gatilhos de entrada. Só que são gatilhos de entrada que são mais para adição de posição. Difícil você entrar numa operação como essa, mas foram possibilidades. Inclusive, aqui, ó, nessa virada, 1, 2, 3 de venda, já seria possível a virada da mão aqui nessa região. Depois a gente tem o cenário aqui de falha pela média móvel de 20, acionamento desses vendedores, próximo gatilho aqui de rejeição, pelo menos aqui, ó, guiado na média, seriam pontos de fazer a entrada, e depois veio entregando esses cenários aqui de barras ignoradas da cor contrária, foi a sequência desse movimento do Dolinha. Como a gente falha a máxima, o que a gente tenderia a buscar? A mínima do dia anterior. O Dolinha ainda não conseguiu violar a mínima aqui, ó, do dia anterior. Então, ele ainda está num candle inside bar. Ele não conseguiu nem violar a máxima e nem a mínima.
Então a gente ainda está com essa possibilidade, o dólar ele tem 89% de probabilidade de violação da máxima ou da mínima. Mas o dólar atingiu regiões importantes aqui de alvos. Quando a gente faz o rompimento aqui, a gente monta a nossa árvore de Natal, que a gente chama lá no Discord, ó. A gente fez a nossa árvore de Natal aqui, nessa movimentação, ele ativa o espelhamento em A. Então ele entrega essa pancada. Quando ele faz esse recuo, ele vem para alinhar uma nova venda. E aqui também ficou bem interessante de fazer essa venda. Aqui pelos 5 minutos, barra 28 e 29 seria um gatilho vendedor. E aí a gente veio para um cenário interessante aqui, ó. A gente estava visualizando essa possibilidade de continuação do movimento lá no Discord. A gente já estava quase aí indo almoçar, mas a gente visualizou esse potencial trade aqui, ó, na barra 28 e 29. A barra 28 e 29 é o cenário de continuação, é o cenário de pullback de pós-rompimento na média móvel de 200, é o cenário onde ele volta para a média móvel de 20. Então, os 5 minutos ele está alinhado para dar continuidade nessa força vendedora. Esse aqui é um primeiro movimento, dificilmente ele vai provocar uma reversão. Então, aqui é o primeiro cenário de continuação. Quando eu olho pelo 5, beleza, está alinhado. Pelo 3 minutos, beleza, a média móvel de 20 está apontada para baixo. Só que no 2 minutos o cenário ele já está virado. A média móvel de 20 está apontada para cima, a 8 já está por cima da 20. Então, o que seria legal a gente fazer num cenário desse? Bom, primeira rejeição seria o quê? A barra 7.2. Ela demonstra bastante potência de vendedores. Então, aqui não seria nem um pouco um gatilho comprador. Aqui seria muito ruim, pelo contrário, né? Esse gatilho comprador aqui ficou muito ruim pela falta de alinhamento dos outros time frames. Por eu estar testando uma região recém-rompida de mínima do dia, tá trocando polaridade, então aqui antes o que serviu como suporte, aqui está sendo resistência nesse movimento. Então eu estou comprando aqui contra um nível de resistência. Horrível essa compra aqui, né? É um cenário mais vendedor aqui do dólar. E aí, o interessante seria a gente pelo menos deixar um topo descendente, um novo gatilho de entrada. E aí, pelo 2 minutos, foi justamente essa barra número 78 aqui que a gente visualizou, já num cenário um pouco mais bem alinhado para dar sequência nessa movimentação aqui para baixo. Então, para o dolinha, olha só, deixa eu, inclusive, ó, a gente printou e compartilhou aqui, ó, no nosso Discord, essas possibilidades aqui, ó, de entrada na barra 78 e na barra número 82 para dar continuidade nessa movimentação de baixa. Ele demora um pouquinho, ele volta para fazer mais um alinhamento aqui, não stopa essa movimentação aqui, e aí sim ele deixa aquele taquaraço, né, aquela mega barra 46 de rompimento, cenário de continuidade. Pelo 2 minutos também consegue fazer aqui o rompimento dessa região de fundo. E aí a gente realmente efetiva alvos desse movimento em V. Vou colocar aqui nos 5 minutos para a gente buscar alvos dessa movimentação. Então, estamos ativando movimentação em A, né, desse movimento, e também o pullback. Então, temos 2 movimentos aqui que é onde a gente pode trabalhar. Movimentação menor, esse espelhamento aqui para baixo. Primeiro, segundo alvo atingido. Movimentação mais macro aqui como alvo. A gente tem o movimento todo do A, do topo do dia com esse fundo anterior rompido. Também alvo cravado aqui, ó, na movimentação de Fibo. Então, Fibo é muito massa para você conseguir localizar possíveis alvos, você conseguir explorar mais as movimentações. Eu utilizo o Fibo dentro do operacional Oliver justamente porque eu deixava muita grana na mesa. Por exemplo, essa própria barra aqui, ó, essa barra número 46. Ela é uma barra linda, uma barra sólida. E aí o que eu fazia? Eu entrava nessa barra aqui, projetava uma vez aqui o seu push, pegava 1, 2 vezes o push. Só que quando eu estava operando, por exemplo, um contrato, vendia um contrato aqui, venda, eu saía aqui no alvo. E aí eu via lá que ele conseguia andar um pouco mais. Então eu consigo explorar melhor os movimentos utilizando alvos de Fibo. E Fibo aí, para quem conhece, quem já se acostumou a utilizar essa ferramenta, sabe que é uma baita de uma ferramenta para você conseguir melhorar a saída em seus alvos. Então, essa daqui foi a nossa leitura para o pregão de hoje. As movimentações aqui do pregão de hoje. Dolinha foi o principal pagador das contas aí, com 26 pontos aqui nessa puxada de alta. O ponto onde ele mais pagou aqui realmente foi na queda, pagou 58 pontos para baixo e depois entregou mais uma bela movimentação que andou mais 35 pontos para baixo. Então, Dolinha foi show.
E é isso, galera. Deixa aqui, ó, seu dedo no like, deixa seu comentário também, que ajuda bastante aí na entrega do nosso vídeo. E até amanhã, que você faça aí uma excelente semana. Tamo junto.